A Web Rádio SBIM Saúde e Longevidade recebe agora Miriam Moura, enfermeira, formada em Saúde Pública, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, membro da Comissão de Revisão de Calendários e Consensos da Sociedade Brasileira de Imunizações. Miriam, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande a gente estar aqui conversando com você e pela Sociedade Brasileira de Imunização, e que a gente faz parte desses 20 anos, né? Eu participo desde o começo da Sociedade Brasileira de Imunização. Então, a Miriam vai falar com a gente sobre um assunto extremamente importante e que passa despercebido por muita gente, principalmente a gente leigo, usuário das clínicas ou das unidades de saúde que trabalham com imunização, porque quando tudo está muito bem, a gente nem vê o que está acontecendo, não é isso? A gente costuma ser muito crítico quando algo dá errado, mas para não dar errado, precisa que uma série de cuidados sejam tomados, e esses cuidados a gente pode colocar embaixo assim, de um guarda-chuva chamado boas práticas em imunizações. Isso. Né? O que são as boas práticas em imunizações? Então, as boas práticas são aquelas que a gente faz para que tenha qualidade, né? Então, a qualidade em um serviço de vacina, a gente tem que ter todos os procedimentos, revisar, capacitar as pessoas que trabalham, assim a gente consegue ter as boas práticas com qualidade. Quem entra numa clínica não faz a menor ideia do que está acontecendo por trás, não é isso? Ela espera ser bem atendida, um atendimento atencioso, que a aplicação da vacina doa o mínimo possível, mas não imagina o que precisa estar acontecendo. Por exemplo, uma sala de vacinação, quais são os cuidados de boas práticas que precisam ser observados para que tudo isso transcorra de uma forma eficiente e segura para o paciente? Então, é importante, Ricardo, por exemplo, quando você entra, você está preocupado com a vacina, com quem você vai vacinar. Mas você precisa também se preocupar como essa vacina está armazenada. Aonde está, qual é essa câmera? Tem que ser uma câmera específica para a vacina. A temperatura, pede para ver a temperatura da câmera, porque é obrigatório ter o registro de manhã e à tarde, todos os dias, da temperatura dessa vacina. E essa vacina, ela tem que ficar de 2 a 8 graus. Como eu sempre falo, se fosse um sorvete, você punha direto no gelo e tudo bem. Mas ela não pode nem congelar, nem diminuir e nem aumentar. Então, essa estabilidade, nós temos que ter muita segurança. Então, não adianta vacinar e não ter dor e não ter visto antes a qualidade. Então, acho que ela começa pela entrada na clínica, ver como é que está a qualidade, se tem a limpeza, como é que está. Você tem que ter local para descartar corretamente, então tem que ter lixo específico. Então, tem vários cuidados que você tem que ter, inclusive alguém conversar com você, explicando o que vai ser aplicado. Então, você falou entre 2 e 8 graus, é uma faixa em que é tolerável uma variação entre 2 e 8 graus, porque essa faixa tolerável, ela garante que a vacina está sendo conservada com todas as suas propriedades, que são essas propriedades que vão estimular a ação protetora contra a doença que ela previne, né? Então, o que pode acontecer? Se a vacina congela, ela pode perder a sua eficácia. E também, se aquece demais, ela pode perder isso? Isso mesmo. Inclusive, a gente escuta sobre desenvolvimento de uma vacina. Já vai sair uma vacina de tal doença. Para chegar para a gente uma vacina, demora 10 anos. Então, tem todo um processo grande. E todo esse processo vai determinar, conforme a vacina é feita, se ela não pode ter congelamento, ou se a vacina não pode passar de 8 graus. Então, com isso, nós temos que ter esse limite de 2 a 8 graus. E a gente sempre fala, o ideal é estar em torno de 4, porque em torno de 4 e 5, que é o 5 ideal, você não chega nem tão perto do 8 e não tem perto do 2. Então, eu sempre falo que a missão nossa numa sala de vacina, a gente tem que alcançar o máximo de imunidade que aquela vacina se propõe, com o mínimo de danos possíveis, que pode ser pelo mau armazenamento e também pela técnica, ou até vacinar em idade que não é correta. Então, esse
momento de saber se aquela vacina tem que se dar naquele dia, o intervalo, qual a vacina que vai dar, também faz parte de uma qualidade de vacina. Você falou de limpeza, isso é mais fácil de observar, né? Um ambiente limpo, adequado, é mais... Inclusive, as pessoas podem até perguntar, porque, na realidade, o serviço de saúde ele é obrigatório ter um plano de gerenciamento de resíduos, que é o lixo, para onde ele vai, como é que se vai descartar. Então, nós, no serviço de saúde e na clínica de vacina, não é um lixo simplesmente. Tá? Então, é importante a gente saber disso. Muito interessante. São dicas práticas e que vão ajudar você, inclusive, a avaliar o serviço de vacinação, a clínica de vacinação que você está escolhendo para se proteger. Falamos sobre essa questão do descarte adequado dos resíduos, que é segurança para todos. Falamos sobre a questão da conservação ideal das vacinas, né? E esse cuidado ele deve ser observado, inclusive, se a vacina for aplicada fora da clínica. Por exemplo, se eu chamo para fazer uma vacinação na minha casa, quem vai sair da clínica, o profissional, a enfermeira, a técnica de enfermagem que vai me vacinar e vai levar isso para lá, ela tem que observar esse cuidado também no transporte da vacina. É preciso que Não, imagina, a vacina ela não muda quando ela vai na caixa térmica, ela é a mesma que é produzida. Precisa dos mesmos cuidados. Ela tem que permanecer de 2 a 8. Inclusive, a gente orienta que ela tem que levar, se vai na casa, ela tem que ter um lugar que ela registrou a temperatura. Antes de Você sair, exija isso quando for lá. Uma vacinação na escola, que o serviço também pode fazer, uma vacinação em empresas, tem que ter esse controle de temperatura. E nós orientamos, e é a boa prática na clínica eu preciso ter a temperatura 2 vezes ao dia, porque eu estou numa câmara específica. Agora, no transporte, a gente orienta de ser de 1 em 1 hora, porque daí, para eu ter garantia dessa temperatura. Então, se chega lá, se fala, como é que está essa vacina? Qual a temperatura? Então, é importante que eu veja isso e que a pessoa que vai tomar a vacina, ela saiba que isso deve ser feito. Olha que interessante. Então, você, cliente, você que está buscando a prevenção, que está consciente da importância da vacinação, que quer se proteger, sabia que tem todos esses cuidados que você pode ficar atento para garantir ainda mais a eficácia da vacinação? Muito interessante. Então, quando sai a vacina da clínica, de qualquer lugar, para ir para uma vacinação escola, casa, esses cuidados têm que ser mantidos e você pode questionar onde é que está o mapa de temperatura, né? Isso. Quando eu entro numa sala de vacinação, é fácil ver os locais, os refrigeradores onde estão acondicionadas as vacinas, eles têm um termômetro que monitora essa temperatura. As clínicas de vacina, na realidade, a câmara de vacina deve ficar na sala que está aplicando a vacina, o ideal. Mas se ela não estiver dentro do local de aplicação, próximo, tem que ter essa leitura. E hoje, com a exigência da vigilância sanitária e do PNI, que tem que ter uma câmara específica de vacina, as câmaras específicas de vacina, elas têm um termômetro que registra essa vacina constantemente, essa temperatura. Então, por isso que a exigência do Programa Nacional de Imunização hoje é que todas as geladeiras que se tem em vacinação, elas sejam mudadas para uma câmara específica de vacina. Colocar vacina em refrigerador tipo frigobar, jamais. Frigobar nunca. Frigobar você não consegue controlar essa temperatura nem para baixo nem para menos. Outra coisa que as pessoas não sabem, aqui no Brasil eu não posso usar duplex. É muito fácil falar, eu tenho gelo em cima e a vacina embaixo. Só que o duplex ele pode congelar. Porque, de repente, ele faz o de gelo, você pode congelar. E hoje, por que antes tinha? Então, o pessoal pensa, antes tinha, então a minha vacina não deu certo. É que as geladeiras atuais, elas quase todas são duplex, né? Você não tem geladeira sem ser duplex. E as geladeiras domésticas, elas não têm esse controle de temperatura tão eficiente. E depois que foi tirado o gás CFC, que
porque por causa poluente. da poluente, ele diminuiu a estabilidade. Então, você, dona de casa, você pode saber, ou você que trabalha, ou você tem uma geladeira, de repente a gelatina congela, a verdura fica queimada. Por quê? Porque não tem uma estabilidade constante. Então, na vacina, eu não posso ter isso. A vacina é rigorosamente de 2 a 8 graus e o ideal em torno de 5. Existe acho que a gente poderia chamar assim, de uma coreografia que o profissional da saúde que trabalha na assistência com a vacinação, ele acaba desenvolvendo, né? Isso faz parte também das boas práticas, que são aqueles procedimentos, né? Desde a hora que eu recebo alguém na sala de vacinação, ao momento certo de tirar a vacina do refrigerador, posso chamar de refrigerador, pode, né? Do refrigerador, o preparo dessa vacina, quando eu tiro. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é importante quem está nos ouvindo também saber que são elementos, são situações que ele deve ficar atento e observar, né? Por exemplo, você presta atenção se foi apresentado a você o lote da vacina, a validade da vacina, o profissional da saúde que está atendendo, ele deve cumprir essa coreografia, não é isso? Esse cantar, ele fala e dança ao mesmo tempo, né? É uma coreografia. Por quê? Como é que começa isso? Como é que começa? Então, você foi atendida, você tem uma vacina a ser tomada. Na sala de vacina, algumas vezes a pessoa chama espelho, né? O que você falou e que vai ser aplicado, você tem que estar isso na mão. O serviço público, a ficha que você tem a caderneta, você tem que saber o que vai aplicar. Então, a primeira coisa, chamar o nome correto. Porque tem crianças com nomes iguais. Então, eu tenho que chamar, não Pedro. João, não Pedro, eu tenho que chamar o nome completo. E assim mesmo, algumas vezes, você pode confundir. Então, porque tem nomes iguais. Então, esse é um cuidado. Eu posso vacinar errado, né? Esse é um primeiro cuidado. Lembrando que todos nós somos seres humanos, passíveis de erro, apesar de todo o cuidado que se pode tomar. Então, é uma via de mão dupla, né? O profissional atento e eu, cliente, eu, paciente, atento também à minha segurança. Claro, é importante a gente saber o que que as pessoas têm que fazer com a gente e eu, profissional, tenho que saber o que ofereço. Primeiro lugar que sempre a gente fala, um cliente não é igual ao outro. Pode vir gêmeos. Um pode ter um comportamento, outro. Então, eu tenho que fazer esse olhar. Então, o olhar do vacinador no contexto é fundamental. Então, eu preciso, por exemplo, ele chega, chamo pelo nome. Daí, eu vou ver a vacina que ele vai tomar. Eu tenho que pegar, a mãe tem que ver, eu estou pegando esse... Então, eu falo, olha, eu vou pegar... primeira coisa, eu vou lavar minhas mãos. Lava na frente da mão. Canta, lavando as minhas mãos. Depois... Você pega essa vacina, antes de você aspirar, você vai até a mãe, lê com ela, o filho, ou a senhora, ou a pessoa, não só a mãe, fala, olha, aqui está a vacina contra meningite, ACWY, aqui está a vacina contra herpes zoster. Olha, a validade é essa. Então, garante que você está fazendo essa vacina. E o que a gente orienta? Não só uma vez, eu pego, olho, e a gente orienta a olhar 3 vezes esse nome da vacina e comparar esse lote que está indicado para eu fazer. Porque também eu tenho que saber que lote. Porque faz parte eu anotar o lote e a vacina. Então, primeira coisa é isso. Depois, você vê, agora vou preparar. Então, você prepara. E daí você fala, agora vamos segurar a criança, orienta o que vai fazer, fala, olha, a criança tem que ser firme desse jeito, ou a pessoa adulta, adolescente, você vai sentar dessa forma, relaxa o músculo, então a gente manda descer um pouco o ombro, a criança a gente faz de preferência, pode ser sentada no colo da mãe, ou que tenha sido segurada de uma forma segura, porque senão aplica, essa criança se mexe e a dor, a culpa é só do profissional. Não é. Os pais têm que ajudar também, entendeu? Eu acho que até isso é uma coisa muito interessante que você está falando, porque muitas vezes
o responsável está mais nervoso do que a criança, né? E às vezes ele tem que... É importante a gente perceber se a gente tem condições de ser a melhor pessoa para estar com aquela criança, no caso da vacinação da criança, né? Ou do adulto também, que já tem muito medo da vacina, está aberto a colher as orientações do profissional que vai aplicar, né? Porque às vezes, melhor sentado, não, quero ficar de pé, quer dizer... Então, a gente orienta sempre sentado, porque a ansiedade, tem trabalhos mostrando que tem uma síncope após vacina, que é um desmaio, né? Você tem uma lipotímia. Então, isso pode ser pela ansiedade. Vacina, mas não, daí vai tomar, acha que é pela vacina. E tem essa ansiedade. Então, é importante você explicar o que vai fazer, porque como ele tem que se posicionar. E uma coisa que a gente vê muitas vezes, então a gente fala da criança, a gente tem que orientar, porque se ela segura bem, a perninha fica relaxada e vai doer menos a vacina. Então, faz parte da técnica, das boas práticas. E um adolescente, uma criança de escolar, 8, 9 anos, a mãe chega na sala, o pai, o responsável, você já é adulto, não vai chorar, porque você senta aqui, eu fico do lado. Não, você tem que carregar no colo. Essa criança ainda tem ansiedade, você tem que estar firme com ela. Porque passar segurança, tranquilidade. Passar segurança. E se os pais, vai um dia o pai ou a mãe, ela está muito ansiosa, ela fale para o vacinador, olha, eu não estou em condições de segurar, dava para chamar alguém para ajudar? Eu acho que... E outra coisa, o profissional tem que ter esse olhar de saber se aquela pessoa está ansiosa, se a pessoa que vai tomar vacina, se ela... Porque, senão, eu já vi caso do pai vendo dar vacina no filho e ele desmaiar. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo que está acontecendo. E, falando no cantar, a gente não pode esquecer, depois de que aplica a vacina, você vê e a pessoa cantar, estou descartando, e é uma caixa específica que a gente tem, que a gente chama para pérfuro cortante. Ela tem um símbolozinho, símbolo, ela tem que jogar ali, é obrigatório, pode ser uma caixa, pode ser um frasco, mas ele é específico para isso. Tem as normas da BNT, como descreve como que tem que ser essa caixa. Tá? Então, ela termina e depois termina com a pessoa devolvendo a caderneta e falando, olha, o seu retorno é tal dia, é importante retornar, porque não é só vacinar naquele dia, né? E aí, lá nessa caderneta está marcada a vacina que ela recebeu, a data em que ela foi vacinada e o que mais que entra então, nessa... é obrigado ter nessa assinatura nome da vacina. É complicado algumas vezes, a gente vê caderneta que não pôs o nome. E muitas vezes pôs tríplice. Tríplice não é nome de vacina, é viral bacteriana. É que vacina que é tríplice. Então, eu tenho que pôr, especificar. Lote. É obrigatório ter lote. É porque é através do lote que se faz o rastreamento na necessidade de qualquer investigação posterior. Outra coisa, eu tenho que ter o nome do vacinador, eu tenho que ter o conselho regional desse vacinador. Né? Hoje, quem aplica vacina é um técnico de enfermagem, ou enfermeiro, ou pode ser o médico mesmo aplicando, ou hoje também tem farmacêutico, mas na maioria é técnico e enfermeiro. Eu tenho que ter esse profissional registrado no conselho de classe. E eu tenho que ter a assinatura desse profissional. Ele é responsável por aquele ato. Daí você vai embora com a data, a lápis de quando você deve voltar. Daí, né, Miriam, eu acho que a gente pode pensar o seguinte, a importância desse profissional que tem que estar com seu registro profissional registrado e tudo, mas a importância dele ter qualificação para a aplicação da vacina, né? Porque muita gente acha que aplicar vacina é aplicar uma injeção. Vacina é uma agulhazinha, sem dúvida, igual a outras injeções. Mas a forma como eu faço isso influencia no resultado? Claro, porque assim, hoje a formação dos profissionais, claro que ele sai aprendendo a fazer injeção, mas hoje o profissional técnico de enfermagem, quando ele vai para um hospital, ele
a maioria medicamento endovenoso, né? Então, você não tem essa prática. Para veia. Outra. E tem poucas injeções, mas mesmo fazendo vacina, são quantidades diferentes. Na realidade, você tem que ter todo esse cuidado do armazenamento, a idade que vai tomar, o intervalo. Então, tem que ter local de aplicação adequado, a importância de como faz, a técnica, porque a vacina, medicamento, ele vai, toma pode estar morrendo com muita febre, a mãe está nervosa, dá aquele medicamento, aquele antitérmico, a criança passa a dor, é isso que ela queria, passar febre. Agora, a vacina, ela tem que saber que ela está vacinando hoje para ficar protegida para o resto da vida. Então, ela tem que ter a consciência da importância de todas essas coisas para que a vacina seja realmente efetiva, que a gente fala, que ela realmente eu esteja imunizando e não só aplicando uma vacina. Então, a imunização é uma coisa que nós precisamos capacitar. As pessoas têm que entender. Calendário vacinal não é fácil, gente. Por mais que eu tenha experiência, 38 anos trabalhando com vacina, cada caderneta que eu pego, eu tenho que olhar com atenção. Cada pessoa que vem ser vacinada é diferente da que eu atendi ontem, que eu vou atender depois. Então, a gente tem que ter consciência e capacitação tem que ser constante. Faz parte das boas práticas, das listas, da capacitação constante de um profissional que trabalha no serviço de saúde. E hoje a gente falando aqui da vacina. Então, a gente vê que é bastante complexo, né? Não é fácil. Não é fácil. Eu, com esse tempo de trabalho, ainda estudo. Ontem eu dei aula com artigos que eu aprendi na semana passada. Então, é um mundo em evolução, né? Isso que é o bom de trabalhar com a vacina. Hoje, amanhã tem mais coisas, sempre tem coisas novas. E, Miriam, então, a gente fica muito claro que o resultado, como você estava falando, final, que é a proteção, é você saber que você está protegido contra uma determinada infecção. Ele depende, desde lá, a qualidade da vacina na hora da fabricação, e isso é garantido por um processo de pesquisa científica que antecede o desenvolvimento da vacina, né? Depois o desenvolvimento em si, pelos laboratórios, depois a certificação desses processos pelos órgãos regulatórios de cada país. No Brasil, a gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que revê esses estudos todos, não é isso? Depois isso chega até a clínica, garantido por um rigoroso processo de manutenção da qualidade, desde a hora que sai da fábrica até a hora que vai para a clínica. Entra na clínica, não adianta eu receber do laboratório que manteve todo esse controle de qualidade e vacilar na hora de guardar a minha vacina lá no refrigerador, né? Então, mantenha a temperatura. Mas também não adianta eu fazer tudo isso e, na hora de aplicar, eu não seguir os procedimentos corretos que vão depender também de cada pessoa, né? Ou seja, se eu estou vacinando uma criança, um adulto, um idoso, o tipo de vacina que está sendo usada, a região anatômica onde ela vai ser aplicada. Esse olhar é fundamental. O olhar para aquela pessoa. E depois, esse resultado de proteção que a gente quer e que a gente não vê, porque o que acontece? Isso que eu falo é subjetivo. A gente sabe quando fica doente, né? Mas quando você não fica doente, cumpriu, né? Vacinei, fiquei protegido, não estou doente, está todo mundo satisfeito. Mas para obter esse resultado é preciso observar todos esses cuidados, né? Nossa, é muita coisa, né? Muita coisa. Inclusive, eu falo bastante isso. E a gente viu na queda das coberturas. Quando eu comecei a trabalhar, eu via difteria que a gente tinha que trabalhar de sábado e domingo. E hoje, quem sabe o que é difteria? Então, eu falo para a mãe, olha, vai proteger contra tétano, difteria e coqueluche. A mãe fala, mas vai doer, eu não quero dar essa vacina. Na realidade, é subjetivo uma vacina. Quando eu estou aplicando, eu estou falando de que vai proteger de uma doença que não está circulando. E a gente sabe que quando cai a cobertura, começa a ter casos. Como já estava tendo casos aqui, alguns casos teve aqui no Brasil, mas vindo de outros países de difteria, como foi o sarampo. Por que o sarampo voltou? Não é porque mudou. Voltou porque as pessoas deixaram de ser vacinadas. Então, é fundamental, não adianta eu pensar que a vacina tem outros problemas. Não, a vacina controlou
as doenças infecto-contagiosas. Nós não temos sarampo, difteria, tétano. Quem viu tétano? Quando eu estudei, tinha enfermaria, UTI de casos de tétano. Não tem tétano porque aumentou a vacinação, a cobertura. Então, esse subjetivo é que a gente tem que entender. Nós, profissionais, nós temos que passar essa informação também para os pais, para as pessoas que vão ser vacinadas. Outra coisa que é subjetiva e que, enfim, é a dor, né? A dor, eu gosto de falar disso. Pois é, eu queria entrar nesse aspecto agora, que faz parte também dos cuidados de boas práticas, adotar medidas que possam minimizar, já que dor é uma questão muito subjetiva, a gente sabe que o medo aumenta a dor, não é isso? A tensão ansiedade faz doer mais. Não é que vai doer mais, mas o seu estado emocional faz com que você perceba aquele ato com uma decodificação de muito mais dor, muitas vezes, do que acontece. Eu tenho meu filho, né, como toda criança, sempre esperneou para vacinar, não podia ver a agulha. Depois vai crescendo e tem uma situação então que eu cheguei, sentei, a enfermeira orientou direitinho como deixar o braço caído, né, entre aspas, para não ficar, né, se eu faço isso, eu estou com a musculatura toda retesada. Vai doer? Você aprendeu, hein? Aprendi. O filho, meu já está com 11 anos, foram muitos anos de aprendizado. E aí eu coloquei ele no meu colo, eu lembro disso, e fiquei muito emocionado depois, porque ele acolheu as minhas orientações seguidas, as orientações que eu segui, dadas pela profissional de enfermagem, e então ele no meu colo, eu segurando aqui, eu falei, filho, ensinei para ele, porque às vezes para a criança a gente fala, mas a criança nunca passou por aquela experiência, fala, relaxa. Como é que é relaxar para uma criança? Era importante dar exemplo, então eu dei exemplo, ó, tá vendo? Assim tá duro, ó, toca aqui, assim não tá. E aí ele aprendeu como é que era relaxar, enfim. E no final, depois que a gente desceu, saiu da clínica, foi tudo bem, aí ele parou e falou assim, pai, obrigado pela força, tá? Não doeu de verdade, não doeu mesmo. Então foi muito legal. E essas técnicas para minimizar a dor, elas fazem parte das boas práticas, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, é possível minimizar a dor? Claro, tem, inclusive, em vários manuais, tanto do CDC, ou Red Book, que é um livro texto dos Estados Unidos, da Academia de Pediatria. Temos vários trabalhos, Austrália, Inglaterra, todos citando as técnicas para diminuir a dor. E a gente trabalha com isso já há bastante tempo e realmente ela diminui. E os pais, muitas vezes, as mães, querem assim, surgiu um aparelhinho para diminuir a dor. Na realidade, quando eu estou vacinando e minimizando a dor, eu estou fazendo o quê? Na hora da aplicação, e eu tenho que pensar na reação posterior. Então, não adianta eu falar, não doeu no momento, e depois não faz a técnica correta, eu vou ter dor no outro dia, não conseguir mexer o braço e tudo mais. Então, é um conjunto que eu tenho que fazer, não é só do momento. Então, começa pelo esse olhar da ansiedade, começa vendo isso. E daí, você, quando conversa, no Canadá é interessante, eles têm um folheto para dar para os pais, para levarem para casa e orientar sobre como tem que proceder em cada faixa etária, e depois tem um semelhante para o profissional de saúde. Todos os passos que pode diminuir a dor. Então, vamos falar, por exemplo, em bebê. Primeiro, vamos trabalhar em bebê. Já tem trabalhos muito publicados, é orientado já fazer isso nos Estados Unidos, outros países, que a solução de glicose, a 20%, ela diminui a dor. Inclusive fazendo teste de pazinho em maternidade, circuncisão usando essa glicose. No começo, os trabalhos mostravam que era até 6 meses de idade esse efeito. Hoje, a gente vê, e eu vi no último manual do CDC, que já vai até 1 ano de idade, você podendo oferecer uma glicose. É só para aquele momento. Mas também os trabalhos recentes, que é interessante, a vacina de rotavírus, ela é líquida e tem 20% de glicose. Então, você dando essa vacina antes e aguardando em torno de 2 minutos, que é quando você vai preparar outra, você tem o efeito da rotavírus diminuindo a dor em bebê.
Isso no caso dos bebês que vão tomar mais de uma vacina. Isso é recente. Então, os manuais, por exemplo, alguns manuais, por exemplo, da Nova Zelândia, já recomenda dar essa vacina anteriormente. E eu dava aula, falava, nossa, quando toma rotavírus não chora tanto. Então, é trabalho científico mostrando isso. Outra coisa, a amamentação. Não é aparelho que eu preciso comprar, não é nada disso, é a amamentação. A amamentação, você faz, ela diminui a dor, ela relaxa. Então, assim, as mães têm que estar conscientes disso, não tem perigo. Mães que deram a vacina amamentando, eu já vacinei criança até 1 ano de idade, tem enfermeira, médica que já fez isso, criança não fica ansiosa, não chora depois, porque ela não teve esse trauma, entendeu? Então, a amamentação é fundamental. O que se fala é fazer antes, durante e depois. Se não conseguir fazer durante a amamentação, você, logo após, tem um lugar para amamentar. E é isso que a gente orienta. Termina, faz a amamentação. Tá? Isso, então, a amamentação diminui a dor. Outra coisa, o relaxamento desse músculo. Então, eu estou tensa, eu tenho dor muscular, não tenho? Eu carrego um peso, não tenho dor muscular. Imagine eu vacinar, que tem que ser intramuscular profunda, algumas vacinas, como a hepatite B, raiva, que não protege se ela vier para o subcutâneo, que é para a gordurinha, então o músculo é mais perto do osso. O que acontece? Eu tenho, então, que relaxar. Relaxa quando você cai o ombro, como você falou, você já sabe, né, que assim você fica bem mais relaxado. A perninha do bebê, se ela está apoiada no colo da mãe, então, como relaxa o músculo? Ele não tem nenhuma força nele. Então, quando ele solta o peso no colo da mãe, ele também está relaxado. Né? Se alguém quiser pôr uma perna em cima da outra, você vai ver que está relaxado. Ou, se for dar deitada, você dobrar essa perna de uma forma relaxada, mas não é só dobrar e dar, porque dobrar pode tensionar também. Então, você tem que ver essa questão. Outra coisa, eu fazer com a agulha correta. Fazer outra coisa que a gente chama é a técnica em Z, é puxar esse subcutâneo, então eu puxo esse subcutâneo, eu estico a pele, o que faz? Ele vai dar lá no músculo. E eu, logo em seguida, eu tenho que comprimir, porque eu não retorno à lei da física. Ação e reação. Se eu aplico, ele volta. Então, se eu comprimo, eu deixo que ele fique lá no subcutâneo, lá no intramuscular. Quando que eu tenho nódulo, na maioria das vezes? Algumas vezes pode ser pela vacina, mas muitas vezes pode ser porque ele retornou para a gordura. E a gordura vai reagir, porque essa vacina, ela tem uma substância que a gente chama adjuvante, que é para melhorar a proteção, e que ela tem que ser feita no músculo. Agulha longa não dói, porque agulha longa é para ser no músculo. Lá no músculo não vai doer. Então, muitas vezes, querem agulha curtinha, e não é. Agulha longa, agulha curtinha é para dar no gordura, no subcutâneo. Daí, agulha curta. Agora, no músculo tem que ser uma agulha mais longa. Outra coisa, não posso preparar uma vacina na frente da criança. Eu tenho que preparar, não pode fazer tortura chinesa. Ah, meu Deus, vai aqui chinesa, os chineses vão ficar bravos comigo. Mas não é, não posso fazer uma tortura de ficar fazendo isso. Então, são várias coisas, mas começa tudo em casa. Desde que está saindo de comece casa, antes você falando, olha, vai tomar vacina, é proteger você, é para o seu bem, orientar, usar como uma coisa positiva. Quando for vacinar, fala que depois vai passear com ele, vai no parque, faz uma atividade recreativa para melhorar, entendeu? E outra coisa, não é que não vai, a gente não pode mentir que não vai doer, mas a gente vai fazer o melhor possível. Então, não adianta eu pôr um aparelhinho lá que diz que vai diminuir a dor, pôr o óculos, e se eu não faço a técnica. Então, eu sou a favor das melhores técnicas, procedimentos seguros, que isso são boas práticas. A técnica é que vai dizer tudo que deve ter numa vacina. Então, boas práticas não é aplicar vacina. Boas práticas é um conjunto de procedimentos. Muito interessante. Aproveitando... Não falei do adulto, esqueci. Isso, é.
Era o que você ia perguntar? Também. Então, adulto, a gente tem o relaxamento, que é fundamental, e tem um trabalho, por exemplo, tem uma questão que as pessoas usam de por aparelhinho e tal, que chama comporta da dor. O que é comporta da dor? É quando eu tenho um estímulo de dor ou de pressão no local, eu desvio essa dor, ela vai para cá, e onde eu aplico, eu não vou ter a dor. Então, esses aparelhinhos é porque pressiona naquele lugar, ou que vai tremer, mas se eu fizer em cima de onde eu vou aplicar, eu não vou aplicar direito, depois vai doer lá em casa. Então, o que é a pressão? Então, eu posso fazer sem gastar dinheiro. No Canadá, é interessante, sabe o que eles fazem? Eles orientam a criança de 4 anos ou a mais, você orientar a mãe a fazer uma pressão aqui ou aqui, que a criança volta, desvia essa atenção para esse local e a dor vai diminuir. Então, eu faço também, se você vai tomar uma vacina, você pode fazer isso. Você é adulto, você adolescente. Pode, e você vai ter. O que tem um trabalho recente feito com estudantes, fizeram numa universidade com os estudantes, fazendo o quê? Acho que era a Universidade de Enfermagem. Eu tenho trabalho. O que eles fizeram? Eles fizeram o quê? No adulto, o relaxamento, tudo, e essa pressão por 10 segundos no local onde ia aplicar. E isso foi efetivo para diminuir a dor. Tem um aparelhinho que pode dar um gelinho no local, eu não posso usar em criança que pode queimar, mas que também diminui a dor. Então, para medos extremos, eu posso usar alguns métodos que pode ajudar, que é o gelo, até a pomadinha, mas tem que ter no local correto, 1 hora antes, senão não vai adiantar. Então, assim, eu tenho jeito de minimizar essa dor, essa ansiedade. E eu, claro, que como eu seguro, e isso vai melhorar lá em casa, tá? E uma última coisa, às vezes as pessoas perguntam, foi me vacinar, mas não estava usando luva. Precisa usar luva para vacinar? Não precisa? Quais são as recomendações com relação a isso? Olha, as recomendações atuais, tá? De Red Book de 2018. Lembrando, ela já falou, né? Red Book é uma publicação da Academia Americana de Pediatria. Tem umas boas práticas da Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, e a SBIN, que é referência nisso também, a gente fala, que é o seguinte, as luvas não são necessárias. Quando a gente fala necessário, não é que é proibido, mas se eu não uso, não é necessário usar luvas, só devo usar luvas se o vacinador tiver um risco, se ele tiver com algum corte, a profissional foi fazer a unha, cortou o dedo, teve um acidente, aí ela usa luvas. No caso do dia a dia, ela não é necessário usar luvas, mas ela tem que fazer higiene antes, então por isso esse cantar, estou lavando as minhas mãos. No final, ela tem que fazer a higiene das mãos, que isso sim é importante para a vacinação. Então, o uso de luvas não é necessário, não quer dizer que é proibido. Agora, se eu for usar luvas, é luvas para cada criança. E para cada luvas que eu colocar, eu tenho que lavar as mãos. Mas, se eu não tenho necessidade, e se eu penso no meio ambiente, o que a luvas é? Látex, que eu vou estar jogando um produto no nosso meio ambiente que vai ter contaminação, e quantos anos para poder fazer essa borracha, esse látex? Então, eu também tenho que pensar, como profissional de saúde, a questão também faz parte das boas práticas, eu pensar no meio ambiente. Nossa, é coisa que não acaba mais, né? Não sei se vocês imaginaram. A conversa está ficando boa, né? Não é? E, então, assim, acho que a gente, fazendo um resumo para quem tá talvez chegando agora, vacinar não é simplesmente aplicar uma injeção. Não. Precisa ter todo um cuidado com a temperatura em que essa vacina é mantida. Existe toda uma atenção especial com relação à limpeza do ambiente, a necessidade de uma sala específica para vacinação, isso é importante, né? Claro. A coreografia lá, a música, que o profissional da enfermagem deve, ou o médico, enfim, quem vai aplicar a injeção deve seguir, porque
é uma garantia de que ele está lembrando do passo a passo e é uma segurança para quem está sendo vacinado, né? O descarte correto dos materiais, para não haver ferimento de quem está recolhendo esse lixo, para não haver contaminação do meio ambiente, né? Ter destinação correta desses materiais que são cortantes e que estão com resíduos de vacinas. Certo. Né? A técnica correta, vê se eu estou esquecendo de alguma coisa. Não, tá bem, viu, ele sabe bem, viu? A técnica correta de aplicação, que vai atuar na efetividade da vacina e também na minimização da dor. Isso. Né? A entrega do registro dessa vacinação, para você ter lá comprovado, não só saber que vacina você tomou, mas saber qual lote que foi a vacina, a data que foi vacinada e a próxima dose. Porque vacina que tem mais de uma dose não vai fazer efeito completo se tomar só uma, né? Isso, e tem que fazer... E o registro dessas informações, né, no sistema. Com tudo no sistema, e hoje, no próprio serviço público, a gente chama o sistema informatizado do PNI, né, que tem que ser tudo, não mais só manual. Então, hoje, o próprio Brasil, no sistema público, está introduzindo essa informação por meio eletrônico, que é super importante, e a gente tem que saber tudo isso, esse contexto começa também lá, né? Eu fazer o ato de vacinação como um ato bom e não fazer um ato, você vai tomar injeção, olha, se você não comer, porque fala, vai tomar vacina, não sabe por que a criança berra. Por quê? Eu vi há pouco tempo, olha só, aqui você vai tomar uma injeção, eu vi no Facebook, aqui duas injeções, olha, se você não comer, vai tomar uma injeção. Então, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer o ato da vacinação, já desde levar para o positivo. Olha, vamos fazer, depois vamos passear. Faz o ato da vacinação, que ele seja um ato amoroso, que isso mostrar que isso faz bem para ele. Isso é boas práticas, né? E outra coisa, tudo isso que eu falei da técnica, a gente tem que ter na sala de vacina procedimentos, que são os POPs, procedimento operacional padrão, que antes se chamava rotina. Então, eu tenho que fazer procedimento, é um documento que vai ficar na clínica e que vai falar, eu faço isso, abro o frasco assim. Então, a gente chama de POPs. Isso é boas práticas. Então, boas práticas em vacinação é a gente ter toda essa qualidade no serviço de vacinação. Então, a aplicação não é um ato, vacinação não é um ato de aplicar, é um ato completo, é uma vacinação, ele é as boas práticas. O Ricardo já aprendeu tudo, ele sabe até de cor. Opa, que bom. E aí o nosso objetivo é que você também, que está acompanhando essa entrevista, se informe, aprenda todos esses dados. Para quê? Para que você possa avaliar se o serviço de vacinação que você está usando, ele está atuando da melhor forma possível, né? Claro, a gente Daí tem a que necessidade ver isso. de você... O serviço, tanto público, quanto ele privado. pode, eu não falei nada aqui que custa para um serviço público fazer. E o serviço privado, ele está ainda cobrando esse serviço, você tem que exigir essa qualidade, sim, do serviço. Então, eu acho que a gente tem que saber que as boas práticas fazem parte hoje da vida de quase todas as pessoas, em qualquer trabalho que faça, e na clínica nós queremos também as boas práticas. Ou seja, não basta ser enfermeiro, não basta ser médico, não basta ser farmacêutico, é preciso estar qualificado para esta ação específica que é a vacinação e que requer muito cuidado e muito conhecimento, né, Miriam? A gente tem um canal pela SBIM, né, de perguntas. Sim, Daí vocês tiverem alguma dúvida, né, eu acho que a gente aqui em pouco tempo falou, se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, algum trabalho, vocês solicitem aqui, o Ricardo vai falar o canal da SBIM e a gente vai estar à disposição para estar conversando. Então, lembrando que a Sociedade Brasileira de Imunizações possui o site www.sb de bola e m de Maria, sbim.com.br. SBIM é a sigla de Sociedade Brasileira de Imunizações. Aqui, ó, fácil saber. Pode mostrar aqui. Ó. E também temos o familia.sbim.org.br. Lá no Família SBIM você tem tudo sobre segurança das vacinas, sobre como as vacinas são produzidas, fala dessa questão toda de manutenção também. E como a Miriam bem lembrou,
Está em dúvida, entra lá no nosso canal, escolhe lá falar com a SBIM, tem o Fale Conosco, envie seu e-mail, que será respondido pelos profissionais da diretoria e outros membros da Sociedade Brasileira de Imunizações, com muito prazer. E algumas vezes a gente coloca essas perguntas na revista, porque é importante não só quem perguntou, mas outras pessoas conheçam. A minha dúvida pode ser a dúvida do outro, né? Então, na revista da Sociedade Brasileira de Imunização, que fica também disponível no site, gratuitamente, a gente coloca essas perguntas e respostas. O site da SBIM está cheio de informação, cheio de publicações gratuitas para baixar, não tem desculpa. Se quer saber, quer fazer direitinho, quer aprender, quer saber o que você tem direito, passa lá, leia, e os profissionais baixe, fiquem sócios. E os profissionais da saúde que ajudem a gente, né, que se informem, se associem à SBIM para ter acesso a uma série de outros conteúdos, estes sim destinados exclusivamente a esses profissionais, e que são essenciais para a formação continuada, para estar em dia com o que há de novo, como a Miriam falou, tudo muda muito rápido, e a SBIM está sempre atenta para chegar logo com a informação mais recente, mais correta. Miriam, muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer ter você aqui conosco na rádio, na web rádio SBIM, Saúde e Longevidade. É um prazer, Ricardo, porque eu me entusiasmo se me deixar, porque esse é um assunto bem interessante, e é um assunto que está, assim, não vacina porque tem medo. Não é isso, né? A gente tem qualidade, as boas práticas. Medo a gente tem que ter de ficar doente, né? Isso. Então, foi muito bom conversar com vocês também, tá? Obrigado por você estar aqui. Obrigada.